O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! A celebração do mistério cristão. Este é o primeiro vídeo da primeira sessão, a economia sacramental. Vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis. A economia sacramental. No dia do Pentecostes, pela efusão do Espírito Santo, a Igreja foi manifestada ao mundo. O dom do Espírito inaugura um tempo novo na dispensação do mistério. O tempo da Igreja, durante o qual Cristo manifesta, torna presente e comunica a sua obra de salvação pela liturgia da sua Igreja, até que Ele venha. Durante este tempo da Igreja, Cristo vive e age agora na sua Igreja e com ela, de um modo novo, próprio deste tempo novo. Age pelos sacramentos e é a isso que a tradição comum do Oriente e do Ocidente chama economia sacramental. Esta consiste na comunicação ou dispensação dos frutos do mistério pascal de Cristo na celebração da liturgia sacramental da Igreja. É por isso que importa, antes de mais nada, ilustrar esta dispensação sacramental. Capítulo 1. Assim, aparecerão mais claramente a natureza e os aspectos essenciais da celebração litúrgica. Capítulo 2. Capítulo 1. O mistério pascal no tempo da Igreja. Artigo 1. A liturgia, obra da Santíssima Trindade. O Pai, fonte e fim da liturgia. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos céus nos encheu de toda espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Foi assim que nele nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos, na caridade, santos e irrepreensíveis na sua presença. Destinou-nos de antemão a que nos tornássemos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Assim, aprouve a sua vontade para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu Filho muito amado. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos do 3 ao 6. Abençoar é uma ação divina que dá a vida e de que o Pai é a fonte. A sua bênção é ao mesmo tempo palavra e dom. Benedictio, eulogia. Aplicada ao homem, essa palavra significará a adoração e a entrega ao seu Criador em ação de graças. Desde o princípio até a consumação dos tempos, toda a obra de Deus é bênção. Desde o poema litúrgico da primeira criação até aos cânticos da Jerusalém Celeste,
os autores inspirados anunciam o desígnio da salvação como uma imensa bênção divina. Desde o princípio, Deus abençoa os seres vivos, especialmente o homem e a mulher. A aliança com Noé e todos os seres animados renova esta bênção de fecundidade, apesar do pecado do homem, pelo qual a terra fica, entre aspas, maldita. Mas é a partir de Abraão que a bênção divina penetra na história dos homens, que caminhava em direção à morte, para a fazer regressar à vida, à sua fonte. Pela fé do Pai dos crentes, que acolhe a bênção, é inaugurada a história da salvação. As bênçãos divinas manifestam-se em acontecimentos maravilhosos e salvíficos. O nascimento de Isaque, a saída do Egito, Páscoa e Êxodo, o dom da terra prometida, a eleição de Davi, a presença de Deus no templo, o exílio purificador e o regresso do pequeno resto. A lei, os profetas e os salmos, que entretecem a liturgia do povo eleito, se por um lado recordam essas bênçãos divinas, por outro, respondem-lhes com as bênçãos de louvor e ação de graças. Na liturgia da Igreja, a bênção divina é plenamente revelada e comunicada. O Pai é reconhecido e adorado como a fonte e o fim de todas as bênçãos da criação e da salvação, no seu Verbo encarnado, morto e ressuscitado por nós. Ele cumula-nos das suas bênçãos e por ele derrama nos nossos corações o dom que encerra todos os dons, o Espírito Santo. Compreende-se então a dupla dimensão da liturgia cristã, como resposta de fé e de amor às bênçãos espirituais com que o Pai nos gratifica. Por um lado, a Igreja, unida ao seu Senhor e sob a ação do Espírito Santo, bendiz o Pai pelo seu dom inefável, mediante a adoração, o louvor e a ação de graças. Por outro lado, e até a consumação do desígnio de Deus, a Igreja não cessa de oferecer ao Pai a oblação dos seus próprios dons e de lhe implorar que envie o Espírito Santo sobre esta oblação, sobre si própria, sobre os fiéis e sobre o mundo inteiro, a fim de que pela comunhão, na morte e ressurreição de Cristo, sacerdote, e pelo poder do Espírito, estas bênçãos divinas produzam frutos de vida, para que seja enaltecida a glória da sua graça. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.